Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer ao Senhor Jesus Cristo, pois o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fareus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque dessa atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algo de maravilhoso é vermos que a igreja de Filadélfia estava firme, resiliente, servindo ao Senhor, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, com a presença do Espírito do Senhor Jesus Cristo em suas vidas, e assim as suas forças eram revigoradas, fortalecidas, e eles avançavam testificando do Senhor Jesus Cristo, realizando boas obras. Vemos que quando estamos na presença de Deus, fazendo a sua vontade, fazendo a sua obra, cumprindo a incumbência, ide por todo mundo, ensinar e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando estamos evangelizando com o nosso testemunho, com zelo por amor à obra de Deus, o inimigo fica extremamente enfurecido e ele vai levantar os seus agentes. Eu fico imaginando que, da mesma forma como as congregações se reuniam na clandestinidade, de forma sigilosa, naquele período, vemos que também existia uma sinagoga de Satã, de alguns que se diziam judeus e não são. Era fachada, por fora parecia uma sinagoga, mas ali dentro eles cultuavam e serviam ao diabo. Com certeza esses agentes do diabo colocaram muitos obstáculos para tentar inibir e impedir o crescimento da obra de Deus. E nós, como filho de Deus, nós como servos de Deus, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, temos que estar atentos, né, na nossa jornada, em nossas peregrinações, ciente que o reino dos céus já foi implantado em nossas vidas. Temos a presença do Espírito. Quando pecamos, buscamos pedir perdão pelos nossos pecados, pois cremos nas promessas, pois cremos na doutrina que fundamenta o cristianismo, baseada no sacrifício do Senhor Jesus, na perseverança dos santos, pela presença do Espírito Santo, e nós vamos caminhando. Mas ocorrem de muitas vezes, como eu disse, os agentes do mal espalhados, colocam obstáculos, colocam empecilhos, podem impedir o nosso caminho, podem de certa forma inibir o nosso caminho, podem de certa forma retardar por um tempo o nosso caminho. E muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus, mas não estamos agradando a Deus. Como eu já preguei certa vez aqui, os discípulos no caminho de Emaús estavam andando ao lado de Cristo, mas na direção errada. O Pentecostes haveria de acontecer lá em Jerusalém, mas eles estavam indo para o caminho de Emaús, uma direção errada, e se eles ali se persistissem naquele caminho errado, iriam perder o dia do Pentecostes. Não que não poderiam lá para mais à frente reconhecer o erro e receber a graça do Senhor, mas vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo interceptou o caminho errado e caminhou juntamente com eles para ensiná-los a verdade, e assim eles puderam
retornar e receber a bênção do Senhor e estar dentro da vontade de Deus. Como eu disse, muitas vezes estamos caminhando com o Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas de forma errada. E isso é algo complicado. Um exemplo também no livro de Atos dos Apóstolos, são os filhos de Cefa, que ali tentaram repreender demônios utilizando o nome do Senhor Jesus Cristo, desse Jesus que Paulo prega, sem terem comunhão com o mesmo, sem terem comunhão com o Espírito Santo. Usar o nome correto, mas não ter comunhão com o Filho de Deus. E nós vemos que a surra foi feia ao ponto de eles saírem até sem roupas. Os demônios, o endemoniado o espancou pelo poder do mal, ali os espancou e até nu eles saíram. Então temos que nos apropriar das coisas de Deus de forma correta. Em oportunidades também tivemos de falar aqui na igreja de pessoas que às vezes vão negligenciando pela familiaridade a forma de convivência com as coisas de Deus e vão achando o amor de Deus dura para sempre, vão se tornando negligentes, deixam de ser zelosos. Temos a orientação de Paulo a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Às vezes amamos tanto as nossas ovelhas que nós vamos abrindo concessões para muitas coisas que o nosso Deus já demonstrou que reprova, mas às vezes vamos fazendo concessões e isso vai desagradando a Deus, e de repente o ministério fica muito grande e a gente tem aquele receio, alguns líderes têm receio de estarem agora chega, não pode mais utilizar isso dentro da igreja, não pode essas práticas, essas ações, essa cultura não pode, né? E aí fica complicado, né? Vemos que o Senhor Jesus Cristo, quando observou essa falsa religiosidade e a deturpação, a descaracterização das atividades religiosas no templo, ele teve que intervir com a Zohag, e ele teve que ali intervir com força extrema, porque foi algo complicado, pois os cambistas exerciam ali uma atividade lucrativa e perdeu-se a finalidade do verdadeiro arrependimento, da verdadeira adoração na casa do Senhor. E os religiosos que eram responsáveis como tutores das atividades ali faziam vista grossa e no final do mês tinham lucro com aquelas atividades. Então vai se perdendo muitas vezes a finalidade e o crente perde o sentido. Os dias passam tão rápido, os finais de semana se aproximam e as pessoas vão caindo na mesmice, as coisas vão se tornando um tanto que mecânicas, as pessoas param de investir na busca do Senhor, na busca da santidade e de repente estão distantes de Deus, como uma dracma perdida, como um presente de casamento, como um presente de aliança. De repente uma dracma se perde dentro de casa, a pessoa se perde no casamento, dentro do casamento, a pessoa se perde dentro de casa, dentro da casa de Deus, já nem sabe mais o que está fazendo, porque está parecendo uma reunião social. E é terrível perder o foco, ter os olhos visíveis, mas não enxergar a Deus, ter os olhos visíveis e ser um cego, né? Tudo que acontece no mundo, a pessoa já não está mais perceptível. E essa é uma das maiores armas do diabo. Eu já vi da boca de satanista, já ouvi de boca de satanista que a arma é fazer a pessoa cultuar a mim vivendo na carne. Ser satanista é viver na carne. Não precisa praticar o baalismo, basta viver na carne, porque é a mesma coisa, é coisa semelhante. Então, temos que estar atentos a isso. Ser zelosos, a manutenção diária das nossas vidas espirituais é essencial. Sempre que nós tocamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, a necessidade destes devocionais diários, onde podemos buscar ali uma nova porção da Palavra de Deus. Sermos pacientes, né? E não sermos imediatistas. Vivemos numa sociedade tão imediatista e nós queremos que, e às vezes desejamos esse mesmo imediatismo com relação a Deus em nossas orações, não temos paciência, né? Às vezes eu costumo comentar isso muito com a minha esposa, né?
Às vezes a gente vê uma oração de pessoas assim que tem tanta pressa dentro do culto e não cultua a Deus nem quando está falando diretamente a Ele numa oração, né? O nome do Senhor Jesus Cristo parece uma equação de segundo grau, um X, uma incógnita, né? Como aqueles cânticos, né, que se usam com aquelas frequências melódicas lá para se arrebanhar as pessoas, para se tocar no íntimo das pessoas. E a vida não se baseia nisso, porque muitas vezes, até mesmo nessas frequências, que a pessoa pensa que está adorando a Deus, está agradando e saciando a sua carne. Não está agradando a Deus, porque às vezes essas músicas não têm um respaldo, não têm fundamentação na doutrina bíblica. E o Espírito, ele vem em harmonia com isso. Ele vem não somente com a melodia, mas com a doutrina, o conhecimento da verdade bíblica sendo expressado na letra musical. E para quem está sendo oferecida? Toda música, todo aquele que tem fôlego, que louve ao Senhor. Então temos que tomar muito cuidado, porque até mesmo na adoração estamos distantes de Deus. Perdidos em casa, perdidos na casa de Deus, perdido no louvor. Está perdido lá no louvor, chora, mas não sabe por que chora, né? E às vezes até mesmo na liturgia, né? Alguns pastores, para agradar grupos, vão restringindo e diminuindo às vezes o tempo da palavra para abrir mais exceção a outros grupos, a outras participações, e o culto vai ficando deficiente. Uma coisa bem certa, ficando deficiente, cuidado, alguns pastores estão deficientes, líderes de catedrais estão deficientes, foram chamados para conquistar almas e já não estão mais vendo dessa forma. Estão vendo as grandes denominações aí como grandes empresas, empresas que vão passar para a sua dinastia, né? São verdadeiras dinastias sendo impostas e que já de certa forma tem se manifestado aí, o povo abrindo os olhos e reconhecendo que alguns não têm direito sobre a herança do Senhor, porque se esqueceram daquilo que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5. Vemos ali 5 exortações para os pastores que haverão de prestar conta ao sumo pastor no dia do Senhor. Dá-se a entender também que naquele texto tem um galardão específico para os pastores que foram fiéis à doutrina, para aqueles que foram ali obedientes e zelosos para com as coisas concernentes a Deus. Então temos que estar atentos, fazer as coisas certas, agradar primeiramente a Deus, como Pedro disse, convém mais agradar a Deus do que a homens, não importa, basta olharmos para a palavra de Deus e nós vamos ver que alguns líderes não tinham multidões atrás deles, porque estavam agradando a Deus, falando aquilo que Deus quer que nós falemos. Então nós conseguimos perceber duas coisas aí, né? Podemos estar sofrendo porque estamos fazendo coisas erradas diante de Deus, e podemos também estar sofrendo porque fazemos a vontade de Deus. Paulo sofria porque falava a palavra de Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque fazia a vontade de Deus. Os profetas foram cerrados ao meio porque faziam a vontade de Deus. Perderam suas cabeças porque faziam a vontade de Deus. Mas outros se utilizaram de Deus, mas não tinham comunhão com Deus. E por isso passaram a sofrer. Sofreram o juízo. Por isso que Jesus Cristo aponta o sofrimento correto. É vaso escolhido por mim para sofrer por amor ao meu nome. Alegrai-vos se vocês estão sofrendo por amor ao meu nome. O Senhor Jesus Cristo orienta e estimula, como aqui a igreja de Filadélfia. Fiquem firmes, perseverantes, façam a minha obra, porque eu vou livrar vocês de passar por um crivo de uma tribulação ainda maior. Estejamos confiantes de não passar pela grande tribulação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos nos ater a essa promessa, fazendo a vontade de Deus e agradando o divino Espírito Santo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos nessa manhã. Queremos te servir, queremos te agradar. Não temos força em nós mesmos, precisamos do teu Espírito Santo, do teu poder para sermos tua testemunha.
Senhor Jesus Cristo, fortalece o nosso ser para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, se há enfermidade, qualquer outro problema de ordem espiritual ou físico, em nome do Senhor Jesus Cristo, dissolva as enfermidades, dissolva, Senhor Jesus, toda enfermidade emocional, de ordem espiritual, todo ataque, seja agora afugentado pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece a tua igreja, fortalece os teus servos, Senhor Jesus, para que façam a tua vontade. É o teu projeto ser implementado em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo. Dependemos do teu Espírito Santo. E assim, nesta manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo. Adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo. Adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.